episódio 67 e a gente começou agora a última semana da vida de Jesus. Estamos em Marcos 11, versículos 1 a 11, e esse é o domingo antes da morte de Jesus, onde a gente vê então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A gente vê também Jesus fazendo uma coisa que ele não tinha feito até então. Essa segunda parte do livro de Marcos é cheia de coisas inéditas que Jesus faz. Na primeira parte do livro, a gente viu muito Jesus quando curava as pessoas, falando para não contar para ninguém. Quando alguém declarava que ele era o Messias, pedia para essa pessoa ficar quieta. E aqui Jesus age de maneira muito diferente do que ele tinha feito até então. Ele passou bastante tempo advertindo os discípulos, como a gente já viu nos últimos episódios, sobre a sua morte e ressurreição. E aqui ele permite, na verdade, ele organiza para que a entrada dele aconteça de determinada forma, também para cumprir as profecias sobre quem ele era. Jesus entra na cidade de Jerusalém como um rei normalmente entrava. E por isso tem essa comoção toda, né? Qualquer pessoa que entrava na cidade com um jumento não era saudado dessa forma, obviamente. Mas essa era uma forma de que os reis entravam em Jerusalém e todo mundo ali já estava na expectativa de que Jesus finalmente assumisse o seu papel de rei. E se ele era realmente o Messias, então a interpretação deles era de que esse Messias então viria como um rei temporal. Jesus tinha direito a esse trono terrestre mesmo, ele era da linhagem de Davi, ele era o Messias prometido, ele tinha direito a isso, mas ele sabia que a missão dele não era essa. E ele entra na cidade de forma a mostrar que ele era essa pessoa, ele era esse Messias. Só que o que eu acho interessante é que essa é uma situação muito desafiadora e a semana seguinte, a próxima semana da vida de Jesus foi muito desafiadora para todo mundo, só que por motivos diferentes. Jesus sabia o que aquela entrada provocava nas pessoas. Ele sabia que aquilo, infelizmente, alimentaria as falsas esperanças de um reino terrestre. Mas ele não podia se privar da sua missão por causa disso. Ele já tinha explicado inúmeras vezes qual ia ser o desfecho daquela história, mas ele precisava que as pessoas acreditassem naquilo que ele estava falando. Muitas vezes a gente tem uma visão muito estreita daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente escolhe enxergar coisas, sinais e até passagens bíblicas para se encaixar na nossa expectativa. E muitas vezes a gente se fecha para aquilo que é de fato real e o que Deus quer de fato ensinar para a gente. Jesus não podia se privar dessa entrada. Era uma entrada profética, era uma entrada que afirmava quem ele era e que ele sabia que isso culminaria na sua morte ao final daquela semana, no tempo determinado. Ele não podia se privar de fazer isso porque as outras pessoas entenderiam errado. Ele já tinha deixado bem claro o que iria acontecer e era responsabilidade agora das pessoas e principalmente dos discípulos que eles entendessem a mensagem de Jesus na sua totalidade. Então, para mim, o que fica dessa mensagem é que eu preciso olhar para o reino de Deus e para a mensagem dele na Bíblia e o que ele fala comigo na minha vida no todo. Eu não posso ignorar as partes que me são desconfortáveis, como os discípulos ignoravam muitas vezes, ignoraram até agora, quando Jesus falou que ele morreria. Eu não posso me dar ao luxo de escolher que parte do Evangelho, que parte da Bíblia eu vou acreditar, que parte do reino de Deus eu vou viver. Muitas coisas são difíceis para a gente aceitar e para a gente seguir em frente, até para a gente acreditar, mas a gente precisa deixar com que Deus conduza a nossa vida, como a gente já falou essa semana, que Ele transforme a nossa mente e que a gente esteja aberto para ouvir a sua mensagem como um todo e não só as partes que são convenientes para mim e que fazem com que a minha vida seja melhor. Então eu te convido para que a gente acompanhe agora a última semana da vida de Jesus aqui na Terra.